Olá, Pai seja convosco. Sejam todos bem-vindos ao capítulo 9 desta jornada enriquecedora em nosso curso de teologia. É uma alegria tê-los conosco novamente, demonstrando o compromisso e a dedicação que têm sido fundamentais em nossa caminhada com Cristo. Neste capítulo, exploraremos novas facetas da nossa fé, aprofundando nosso entendimento e fortalecendo os laços que nos unem como comunidade. Lembrem-se de que o empenho e a dedicação são verdadeiros segredos do sucesso nesta jornada espiritual. Cada passo que damos nos aproxima ainda mais da sabedoria divina que o Senhor tem para nos oferecer. Aproveitem cada momento, absorvam o conhecimento e, acima de tudo, permitam que o amor de Cristo os guie. Que este capítulo seja uma fonte de inspiração e crescimento espiritual para todos nós. Boa aula! A Igreja Católica nas Minas Gerais, Ciclo do Ouro. Durante o Ciclo do Ouro no Brasil, mais precisamente nas Minas Gerais, a trajetória da Igreja Católica foi profundamente marcada por desafios, contradições sociais e a presença influente da maçonaria. Este período, que se estendeu ao longo do século XVIII, foi caracterizado pela intensa exploração aurífera na região, desencadeando uma série de transformações na sociedade e na dinâmica religiosa. A descoberta do ouro nas Minas Gerais no início do século XVIII trouxe uma onda de colonos, incluindo bandeirantes paulistas, em busca da riqueza súbita. O ouro não apenas alterou a geografia econômica da colônia, mas também desencadeou conflitos, como a Guerra dos Emboabas, uma disputa sangrenta pelo controle das minas. Desafios e contradições na escravidão. A sociedade mineradora, em grande parte composta por brancos e escravos africanos, enfrentou desafios significativos. A imposição de altos impostos pela coroa portuguesa, como o quinto e a temida derrama, levou a constantes revoltas contra a exploração colonial. A proibição da entrada das ordens religiosas, uma tentativa de conter a formação de poderes paralelos, destacou a tensão entre a metrópole e as Minas Gerais. No âmbito da escravidão, a Igreja Católica viu-se diante de uma contradição marcante. Enquanto oficialmente se opunha à escravidão dos indígenas, praticando aldeamentos como forma de catequese, sua postura em relação aos africanos era mais condescendente. A mão de obra escrava era vista como essencial para a rápida extração do ouro, e muitos membros da Igreja eram, eles próprios, proprietários de escravos. A influência da maçonaria. Além dos desafios econômicos e sociais, as Minas Gerais viram a ascensão da maçonaria como um elemento influente. Esta sociedade discreta, fundamentada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, desempenhou um papel significativo na configuração dos eventos históricos. Muitos líderes de movimentos pela independência eram maçons, e a maçonaria promovia ideias progressistas e, por vezes, anticlericais. A relação entre a Igreja Católica e a maçonaria nem sempre foi harmoniosa. A maçonaria, com sua visão iluminista, desafiava a hierarquia católica e buscava influenciar diferentes setores da sociedade. Essa dinâmica gerava tensões, uma vez que a Igreja via na maçonaria uma potencial ameaça aos seus valores e à sua autoridade. Reflexões finais. A presença da Igreja Católica nas Minas Gerais durante o Ciclo do Ouro foi marcada por um contexto social único. Suas contradições em relação à escravidão, aliadas aos desafios impostos pela exploração aurífera e a influência da maçonaria, tornam esse período fascinante para a compreensão da história religiosa e social do Brasil colonial. À medida que exploramos esses eventos, é fundamental considerar as complexidades e contradições que moldaram a trajetória da Igreja nesse cenário específico. Formação da sociedade nas Minas. A dinâmica da sociedade mineradora durante o Ciclo do Ouro. No início do século XVIII, o Brasil vivenciou uma transformação sociocultural e econômica significativa com a descoberta de ouro nas Minas Gerais. Este período, conhecido como Ciclo do Ouro, não apenas alterou o cenário econômico do país, mas também moldou uma sociedade mineradora única, caracterizada por conflitos, contrastes e uma diversidade étnica marcante. A descoberta do ouro atraiu uma onda de colonos, incluindo bandeirantes paulistas, para a região das Minas Gerais. A promessa de riqueza súbita transformou essas terras em um campo de disputa, dando origem à Guerra dos Emboabas. Este conflito, que eclodiu entre os próprios colonos em busca do ouro, reflete a intensa competição e a busca desenfreada pela riqueza na região.
A sociedade mineradora foi forjada em meio a esses conflitos, resultando em uma composição étnica diversificada. Brancos, em sua maioria colonos europeus, e escravos africanos, trazidos para o Brasil para trabalhar nas minas, foram os principais protagonistas desse cenário. A coexistência de diferentes grupos étnicos trouxe consigo uma miscigenação sem precedentes, moldando as bases de uma sociedade complexa e estratificada. O cotidiano na sociedade mineradora era permeado por desafios econômicos e sociais. A imposição de altos impostos pela coroa portuguesa, notadamente o quinto sobre o ouro extraído, gerou constantes revoltas contra a exploração colonial. A cobrança compulsória, conhecida como derrama, tornou-se motivo de insatisfação, levando a episódios de resistência e conflitos contra as autoridades coloniais. A presença da escravidão era uma realidade inescapável nesse contexto. A mão de obra escrava, especialmente africana, tornou-se fundamental para atender à crescente demanda por trabalho nas minas. No entanto, a postura da Igreja Católica em relação à escravidão revelou contradições notáveis. Enquanto oficialmente se opunha à escravidão dos indígenas, sua atitude em relação aos africanos era mais condescendente, refletindo as complexidades morais e sociais da época. Essa sociedade mineradora, com suas tensões étnicas, desigualdades sociais e desafios econômicos, foi palco de uma experiência única no contexto colonial brasileiro. A dinâmica formada durante o ciclo do ouro deixou um legado que ecoa na história do país, destacando as complexidades e contradições que marcaram a formação da sociedade nas Minas Gerais. Posição da Igreja diante da escravidão, uma análise da complexa relação durante o ciclo do ouro. A presença da escravidão nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro trouxe consigo uma série de questionamentos éticos e morais, especialmente no contexto da influência da Igreja Católica na sociedade colonial. A posição da Igreja diante da escravidão revela uma complexidade marcante, com divergências notáveis em suas abordagens em relação a indígenas e africanos. Quando se trata dos indígenas, a postura oficial da Igreja era clara. A prática da escravidão dos nativos era categoricamente condenada. As ordens religiosas, em particular os jesuítas, promoviam os aldeamentos, onde buscavam catequizar e aculturar os indígenas. Essa abordagem refletia a visão de que os indígenas eram considerados irmãos menores e mereciam proteção contra a escravidão. No entanto, a narrativa mudava quando se tratava dos africanos. A Igreja, apesar de sua intransigência na defesa da liberdade dos indígenas, adotava uma postura mais condescendente em relação à escravidão dos africanos. A justificativa residia nas demandas práticas da sociedade colonial. Com o trabalho braçal escasso na colônia, a mão de obra africana tornou-se uma ferramenta crucial para atender à crescente demanda nas minas. Monsenhor Maurílio César de Lima, em sua obra Breve História da Igreja no Brasil, ressalta essa contradição ao afirmar que os indígenas eram considerados como irmãos menores, enquanto que os negros eram tidos como objetos de troca comercial. Essa distinção revela as nuances das decisões da Igreja, muitas vezes moldadas pelas circunstâncias específicas da sociedade colonial. A aceitação da escravidão por parte da sociedade em geral também colocava a Igreja em uma posição delicada. Oposição aberta à prática poderia ameaçar a própria existência da instituição, considerando que muitos membros da Igreja eram também proprietários de escravos. Essa interseção de interesses econômicos, sociais e morais criava um terreno complexo para a Igreja navegar. Ao explorar a posição da Igreja diante da escravidão nas Minas Gerais, é fundamental reconhecer as contradições e desafios que permearam essa relação. A análise desse aspecto histórico lança luz sobre as complexidades morais enfrentadas pela Igreja Católica durante um período crucial da formação do Brasil colonial. A influência da maçonaria nas Minas Gerais do século XVIII, desafiando a ordem estabelecida. No cenário vibrante e complexo das Minas Gerais durante o século XVIII, a presença da maçonaria emerge como um elemento significativo que moldou não apenas a dinâmica social, mas também desafiou a ordem estabelecida pela sociedade colonial. A maçonaria, uma sociedade discreta fundamentada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, encontrou solo fértil nas Minas Gerais. Sua influência se estendia por diferentes setores sociais, permeando aspectos variados da vida na região aurífera. Essa influência, muitas vezes discreta, deixou uma marca indelével nos eventos históricos desse período.
No âmbito social, a maçonaria desafiou as normas vigentes ao promover ideias progressistas e, por vezes, anticlericais. Muitos líderes das revoltas e movimentos independentistas, que desempenharam papéis cruciais na transformação do Brasil, eram membros dessa sociedade secreta. A maçonaria se tornou um veículo para a disseminação de ideias iluministas, contribuindo para a promoção de valores como liberdade, igualdade e fraternidade, ideais que nem sempre estavam alinhados com a visão tradicional da sociedade colonial. A relação entre a maçonaria e a Igreja Católica nem sempre foi harmoniosa. Os princípios progressistas da maçonaria frequentemente entravam em conflito com a ortodoxia da Igreja, que via com desconfiança essas ideias que desafiavam a autoridade estabelecida. Esse choque ideológico contribuiu para uma dinâmica complexa entre duas forças influentes na sociedade das Minas Gerais. Além de sua presença em movimentos independentistas, a maçonaria exercia influência em outros setores, como o econômico e o educacional. Seus membros muitas vezes ocupavam posições de destaque na sociedade, e as lojas maçônicas serviam como espaços de discussão e planejamento para atividades que visavam transformar a realidade vigente. Assim, ao explorar a influência da maçonaria nas Minas Gerais do século XVIII, somos levados a compreender não apenas os aspectos sociais e políticos, mas também a riqueza e a complexidade das interações entre diferentes forças que moldaram a trajetória histórica da região. A maçonaria, com suas ideias progressistas e sua presença marcante, desempenhou um papel singular ao desafiar e remodelar a ordem social e cultural durante o ciclo do ouro. Organização religiosa nas Minas Gerais, paróquias e irmandades no ciclo do ouro. Em meio ao fervor da corrida do ouro que marcou as Minas Gerais no século XVIII, a organização religiosa desempenhou um papel crucial na vida das comunidades locais. O estabelecimento de novas paróquias e o surgimento de irmandades e confrarias leigas não apenas atenderam às necessidades espirituais crescentes, mas também deixaram uma marca indelével na tessitura social da região. Com o aumento populacional decorrente da mineração, tornou-se imperativo expandir a presença da Igreja Católica para atender à diversidade de necessidades espirituais da comunidade. Assim, novas paróquias foram estabelecidas, tornando-se centros de devoção e expressão da fé. Essas paróquias não eram apenas locais de culto, mas também símbolos da opulência gerada pela extração do ouro, refletindo-se nas magníficas igrejas barrocas que adornavam cidades como Ouro Preto e Mariana. Paralelamente, as irmandades e confrarias leigas surgiram como importantes organizações formadas por leigos que buscavam não apenas a expressão de sua fé, mas também o engajamento em atividades caritativas e a promoção de laços sociais. Estas associações não apenas organizavam festividades religiosas, procissões e celebrações, mas também desempenhavam um papel crucial no suporte aos necessitados. A hierarquia dessas irmandades frequentemente refletia as divisões sociais da época, evidenciando contrastes entre brancos e negros, ricos e pobres. Apesar disso, essas organizações proporcionaram um senso de comunidade e solidariedade em uma sociedade marcada por desigualdades e tensões. As festividades religiosas organizadas por essas irmandades tornaram-se eventos centrais na vida das comunidades, reunindo as pessoas para expressar sua devoção e fortalecer os laços sociais. No entanto, é crucial reconhecer que, apesar do papel central da Igreja Católica e das Irmandades na organização social das Minas Gerais, essa influência não era uniforme. A presença da maçonaria, com suas ideias progressistas, representava uma força alternativa que desafiava as estruturas tradicionais, criando uma dinâmica complexa entre diferentes forças sociais. Assim, ao explorar a organização religiosa nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro, somos conduzidos a um panorama multifacetado, onde a fé, a caridade e a comunidade se entrelaçaram em meio aos desafios e transformações de uma sociedade em plena efervescência aurífera. O papel educacional da Igreja nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro. No contexto fervilhante das Minas Gerais no século XVIII, marcado pela busca incessante por ouro e pelas complexidades sociais que essa corrida gerou, a Igreja Católica não apenas desempenhou um papel crucial na esfera espiritual, mas também exerceu uma influência marcante na educação da região. À medida que as comunidades crescentes demandavam estruturas educacionais, muitas vezes, eram as instituições religiosas que preenchiam essa lacuna.
Escolas ligadas às paróquias e outras instituições eclesiásticas tornaram-se centros de aprendizado, onde os princípios católicos eram ensinados lado a lado com as disciplinas tradicionais. A presença da Igreja na educação não apenas moldou os currículos, mas também influenciou profundamente os valores transmitidos às gerações em formação. As escolas frequentemente incorporavam os princípios da moral católica em sua abordagem educacional, buscando não apenas o desenvolvimento intelectual, mas também a formação moral dos estudantes. O envolvimento da Igreja na educação estendia-se além das salas de aula. Muitas vezes, as instituições religiosas desempenhavam um papel ativo na promoção da alfabetização e na disseminação do conhecimento, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais informada e, ao mesmo tempo, profundamente enraizada nos valores católicos. É importante reconhecer, no entanto, que essa influência da Igreja na educação não ocorria em um vácuo. A presença da maçonaria, com suas ideias progressistas e, por vezes, em conflito com a ortodoxia católica, criava uma dinâmica complexa e desafiadora. Os choques de valores entre essas forças moldaram o panorama educacional das Minas Gerais, contribuindo para a diversidade de perspectivas e abordagens presentes na sociedade da época. Assim, ao explorarmos o papel educacional da Igreja nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro, somos conduzidos a um cenário onde a busca pelo conhecimento e a formação de valores estavam intrinsecamente entrelaçadas com as crenças e ensinamentos da Igreja Católica, mas também sujeitas às tensões e influências de outros movimentos sociais e intelectuais. A Igreja como centro de poder nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro. No coração das Minas Gerais durante o século XVIII, a Igreja Católica não era apenas um centro espiritual, mas um pilar essencial que sustentava as dinâmicas sociais e econômicas da região durante o ciclo do ouro. Sua influência não se limitava aos aspectos religiosos, ela se estendia intrépida para o âmbito social e econômico, consolidando-se como um verdadeiro centro de poder. As festividades religiosas promovidas pela Igreja eram eventos de magnitude extraordinária. Procissões, celebrações e festas sagradas serviam como momentos de confluência para a comunidade, onde a devoção se misturava com a vida cotidiana. Estes eventos não eram apenas expressões de fé, eram também manifestações de coesão social. Ao reunir a população em torno de práticas religiosas, a Igreja fortalecia os laços comunitários, criando uma identidade compartilhada entre os habitantes das Minas Gerais. A presença marcante da Igreja na esfera econômica era evidente na opulência das igrejas e nas obras financiadas por ela. A riqueza gerada pelo ouro muitas vezes se traduzia em magníficas construções religiosas, com igrejas adornadas com talha dourada que testemunhavam a prosperidade resultante da atividade mineradora. Este aspecto não só simbolizava a prosperidade material, mas também reforçava o poder e a influência da Igreja na sociedade. Além disso, a Igreja desempenhava um papel ativo em questões sociais, muitas vezes intervindo em assuntos relacionados à justiça, caridade e educação. Suas instituições e lideranças, frequentemente, eram encaradas como autoridades em diversos aspectos da vida cotidiana. Contudo, esse poder não era absoluto nem unânime. A presença da maçonaria, com suas ideias progressistas, representava uma força contrária em muitos aspectos. Os conflitos entre essas duas influências moldavam as dinâmicas sociais e políticas da época, criando uma tessitura complexa na qual o poder da Igreja era desafiado e, por vezes, redefinido. Assim, ao compreendermos a Igreja como um verdadeiro centro de poder nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro, somos conduzidos a uma narrativa rica em contrastes e complexidades, onde a influência da Igreja transcende os limites do sagrado e se entrelaça intrinsecamente com as vicissitudes da vida secular. Reflexões sobre as Minas Gerais, encerrando o ciclo do ouro. Ao mergulharmos nas intricadas camadas da história das Minas Gerais durante o ciclo do ouro, uma miríade de desafios, transformações e peculiaridades emerge, e a presença da Igreja Católica figura como um fio condutor que tece essa rica tapeçaria histórica. Os desafios enfrentados pela sociedade mineradora foram inúmeros. Desde os conflitos iniciais entre bandeirantes e colonos na busca desenfreada pelo Eldorado brasileiro até as revoltas contra os exorbitantes impostos da coroa portuguesa, as Minas Gerais foram palco de uma saga repleta de tensões e discordâncias. Nesse contexto, a Igreja, como instituição central, não apenas testemunhou, mas muitas vezes desempenhou um papel ativo na tessitura desses eventos.
A complexa relação entre a Igreja e a escravidão adiciona nuances intrigantes a essa narrativa. Enquanto oficialmente se posicionava contra a escravidão dos indígenas, a aceitação da escravidão africana, por vezes contraditória com seus princípios, refletia as demandas e dinâmicas da sociedade escravocrata emergente. Essa contradição, como apontada por Monsenhor Maurílio, lança luz sobre as complexidades éticas que permeavam as estruturas sociais e religiosas da época. A presença da maçonaria, com suas ideias progressistas e por vezes anticlericais, acrescenta mais um elemento intrigante. A influência maçônica desafiava as tradições estabelecidas, instigando um choque de ideologias que reverberava nas esferas sociais e religiosas. Ao explorar o papel das paróquias, irmandades e confrarias, percebemos como essas instituições moldaram a vida religiosa e social das Minas Gerais. A riqueza das igrejas barrocas, as festividades e a solidariedade expressa por essas organizações proporcionavam uma estrutura social única, mesmo com as hierarquias e desigualdades subjacentes. Nesse contexto, a igreja emergia não apenas como um centro espiritual, mas como uma força que permeava todos os aspectos da vida nas Minas Gerais. Seu papel na educação, nas questões sociais e econômicas era inegável, embora sujeito a desafios e resistências, especialmente da maçonaria. À medida que encerramos esse capítulo da nossa jornada histórica, é imperativo refletir sobre as lições aprendidas nas Minas Gerais durante o ciclo do ouro. Essa reflexão não apenas lança luz sobre os eventos passados, mas também nos prepara para os próximos capítulos, onde exploraremos a chegada da família real ao Brasil e o papel crucial da Igreja durante o período imperial. Assim, nossa jornada continua, repleta de descobertas e reflexões sobre a intrincada tapeçaria que é a história da Igreja no Brasil. No Brasil do início do século XX, uma série de transformações marcantes redefiniram as estruturas políticas, sociais e religiosas. O título Movimentos Messiânicos no Brasil, uma jornada pelo século XX remete a uma análise profunda dessas mudanças. Um dos pontos cruciais foi a transição do modelo monárquico para o republicano, um marco histórico que não apenas alterou a forma de governo, mas também teve implicações profundas em diversas esferas da sociedade brasileira. A mudança para o modelo republicano levou o Estado brasileiro de uma estrutura católica para uma abordagem laica e secular, representando uma quebra com a tradição monárquica. Esse movimento não apenas reconfigurou as dinâmicas políticas, mas também desencadeou uma série de transformações sociais, econômicas e religiosas. As metrópoles experimentaram um rápido processo de modernização, intensificando a disparidade social entre as classes mais abastadas e as camadas mais pobres da população. Nesse contexto, o interior do país ficou à margem do desenvolvimento observado nas capitais. A abolição da escravatura trouxe consigo um novo desafio social, a expulsão dos negros das cidades, agora libertos, mas desprovidos de oportunidades de emprego. Essas oportunidades passaram a ser ocupadas por imigrantes europeus que chegavam em grande número ao Brasil, iniciando, assim, o surgimento das favelas no Rio de Janeiro. O texto destaca como as populações mais desfavorecidas absorveram esses eventos de maneira distinta, muitas vezes categorizadas pela história como loucura coletiva. Contudo, o enfoque recaía sobre os movimentos messiânicos e sua relação peculiar com a Igreja Católica nesse cenário. A análise desses movimentos se torna essencial para compreender a dinâmica social e religiosa desse período. O termo messianismo é apresentado como a crença na vinda de um Messias ou Salvador que porá fim à injustiça e resgatará o povo. Os movimentos messiânicos são então definidos como expressões mais práticas dessas crenças, onde comunidades acreditam que têm o poder de alterar a ordem social com a intervenção divina. Essa perspectiva está intrinsecamente ligada à Bíblia e à interpretação distorcida do livro do Apocalipse, que preconiza a volta de Jesus Cristo para estabelecer um reino de paz. O ápice desses movimentos ocorreu entre 1820 e 1920, com eventos notáveis como a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, ambos abordados no texto. Esses movimentos, liderados por figuras carismáticas como Antônio Conselheiro e os monges João e José Maria, frequentemente surgiam em regiões carentes de presença efetiva do Estado e da Igreja, propiciando o surgimento de líderes considerados monges beatos. Esses líderes, ascéticos e muitas vezes dotados de inteligência acima da média, proclamavam a chegada do juízo final e se autodenominavam enviados por Deus.
A autora Maria Isaura Pereira de Queiroz identificou 9 desses movimentos no Brasil, todos caracterizados por discursos escatológicos resultantes do descontentamento e falta de esperança nas condições sociais vigentes. Nesse contexto, as autoridades, sejam elas governamentais ou latifundiárias, passavam a ser vistas como representantes do demônio, tornando-se alvos desses grupos. O texto enfoca 2 eventos específicos: a Guerra de Canudos, que ocorreu no Nordeste, e a Guerra do Contestado, que teve como palco o interior do Paraná e de Santa Catarina. Em Canudos, a precariedade da situação nordestina, aliada a um catolicismo popular sincretizado com religiões indígenas, propiciou a ascensão de Antônio Conselheiro. O Arraial de Canudos se tornou um refúgio para seus seguidores, desencadeando conflitos com o governo republicano que resultaram em um massacre durante a 4ª investida das forças federais. No Contestado, a precariedade de vida no interior do Paraná e de Santa Catarina, aliada ao deslocamento populacional causado pelo desenvolvimento tardio da região, levou ao surgimento dos monges João e José Maria. Esses líderes, após confrontos estendidos com o Estado, foram seguidos por Maria Rosa e Deodato Manuel Ramos. O sincretismo religioso, aliado ao apoio de coronéis influentes na sociedade local, prolongou os confrontos por 4 anos. A relação entre esses movimentos e a Igreja Católica é destacada no texto. A Igreja frequentemente rejeitava esses movimentos messiânicos devido a desvios doutrinários e à insubmissão de seus líderes em relação à hierarquia religiosa. O exemplo do padre Cícero, excomungado em Juazeiro no Ceará por ser acusado de milagreiro e beato, evidencia a postura da Igreja em relação a esses movimentos. A conclusão do texto destaca a importância de traçar paralelos entre esses movimentos, ressaltando suas semelhanças e diferenças. A questão central proposta ao leitor é se, no século XXI, ainda existem movimentos messiânicos no mundo e quais poderiam ser suas características. O texto recomenda a leitura de obras como Os Sertões de Euclides da Cunha e o filme A Guerra de Canudos de 1997 para uma compreensão mais aprofundada desses eventos históricos. O início do século XX no Brasil foi marcado por uma complexa teia de mudanças sociais e econômicas. Sob o título Desigualdades Emergentes, é possível explorar como as transformações políticas e econômicas da época exacerbaram as disparidades entre as classes sociais, ampliando o abismo entre ricos e pobres. A transição do modelo monárquico para o republicano representou mais do que uma mudança de regime político. Essa transição secularizou o Estado brasileiro, rompendo com a influência da Igreja Católica e abrindo caminho para uma nova ordem social. No entanto, essa mudança não se refletiu de maneira equitativa na sociedade. As metrópoles, epicentros das transformações, testemunharam um rápido processo de modernização, impulsionado pelo influxo de imigrantes europeus. Essa modernização, entretanto, criou uma disparidade social significativa. As classes mais abastadas experimentaram melhorias substanciais em suas condições de vida, enquanto as camadas mais pobres enfrentaram uma realidade oposta. A abolição da escravidão trouxe consigo novos desafios sociais. A libertação dos negros, embora significativa, resultou em sua expulsão das cidades, agora libertos mas desprovidos de oportunidades de emprego. Esses empregos, antes ocupados por mão de obra escrava, foram rapidamente assumidos pelos imigrantes europeus que chegavam em grande número ao Brasil. Essa dinâmica desencadeou um processo de exclusão econômica para os negros recém-libertos, que, desprovidos de meios de subsistência, viram-se empurrados para as periferias urbanas. É nesse cenário de desigualdade emergente que surgem as favelas no Rio de Janeiro e em outras grandes cidades brasileiras. Essas áreas marginais, inicialmente habitadas por aqueles que não tinham acesso à habitação adequada, tornaram-se símbolos tangíveis das disparidades sociais da época. As condições precárias nas favelas refletiam não apenas a falta de oportunidades econômicas, mas também a ausência de políticas sociais efetivas para abordar a exclusão resultante das mudanças econômicas e sociais. Portanto, o título Desigualdades Emergentes encapsula o impacto profundo dessas mudanças no tecido social brasileiro, destacando não apenas a disparidade entre ricos e pobres, mas também as ramificações sociais do surgimento das favelas e a substituição de mão de obra após a abolição da escravidão.
Essa análise contextualiza a formação das favelas como resultado não apenas de uma transição econômica, mas de um processo social complexo que moldou profundamente a estrutura da sociedade brasileira no início do século XX. O título Crenças e Messianismo nos convida a explorar o intricado mundo da religiosidade popular no início do século XX no Brasil. Nesse contexto, a definição de messianismo e movimento messiânico se revela essencial para compreender as nuances das crenças que moldaram as comunidades mais pobres. O messianismo, em sua essência, é a crença na vinda de um Messias ou Salvador que trará consigo a redenção, pondo fim à injustiça e resgatando o povo de suas aflições. Essa figura messiânica pode ser interpretada como o próprio Deus ou, em outras instâncias, como um emissário divino que fala e lidera em nome de Deus. O ponto crucial aqui é a promessa de uma intervenção divina para restaurar a ordem no mundo e garantir a justiça. Os movimentos messiânicos, por sua vez, oferecem uma abordagem mais prática dessas crenças. Eles sugerem que as comunidades, muitas vezes marginalizadas e economicamente desfavorecidas, têm o poder de provocar mudanças na ordem social por meio da intervenção divina. Essa convicção está enraizada em interpretações da Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, que descreve a volta de Jesus Cristo para estabelecer um reino de paz e justiça. A visão escatológica desempenha um papel central nesses movimentos. A crença na chegada do juízo final, na redenção e na condenação dos ímpios alimenta a convicção de que a intervenção divina é iminente. Essa visão muitas vezes distorcida do livro do Apocalipse cria um terreno fértil para a emergência de líderes carismáticos que se proclamam mensageiros de Deus, apontando para a iminência de eventos escatológicos. O texto destaca que o período de maior ocorrência desses movimentos no Brasil foi entre 1820 e 1920, um século de profundas transformações sociais e econômicas. Dois eventos notáveis, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, ilustram como esses movimentos messiânicos encontraram raízes profundas em áreas onde o Estado e a Igreja tinham presença limitada, facilitando a ascensão de líderes carismáticos, os chamados monges beatos. Estes líderes, como Antônio Conselheiro e os monges João e José Maria, desempenharam papéis cruciais ao proclamar a chegada do juízo final, muitas vezes contestando a hierarquia da Igreja estabelecida. A autora Maria Isaura Pereira de Queiroz identificou 9 desses movimentos no Brasil, todos compartilhando um discurso escatológico que refletia descontentamento e falta de esperança diante das condições sociais adversas. A análise sugere que as autoridades, tanto governamentais quanto latifundiárias, passaram a ser vistas como representantes do demônio por esses grupos. Essa percepção, alimentada pela desigualdade social e pela falta de esperança em uma melhoria nas condições de vida, culminou em conflitos armados, como observado nas guerras de Canudos e do Contestado. A relação entre esses movimentos e a Igreja Católica é notável. O texto destaca que a Igreja frequentemente rejeitava esses movimentos devido a desvios doutrinários e à insubmissão de seus líderes. A excomunhão de líderes messiânicos, como o padre Cícero em Juazeiro, ilustra o conflito entre a hierarquia religiosa estabelecida e esses movimentos que desafiavam as normas vigentes. Em síntese, crenças e messianismo revelam um panorama complexo e fascinante das crenças que moldaram as comunidades mais pobres no início do século XX no Brasil. Esses movimentos não são apenas manifestações de loucura coletiva, como por vezes foram descritos, mas expressões profundas de descontentamento e busca por esperança em um contexto de desigualdade e incertezas. O título Canudos, o refúgio de Antônio Conselheiro, nos transporta para o Nordeste brasileiro no final do século XIX, uma região marcada por uma situação precária que se tornou o cenário propício para o surgimento de movimentos messiânicos, com destaque para a figura carismática de Antônio Conselheiro. A precariedade no Nordeste era evidente, com o sertão enfrentando um vazio de poder, resultando em violência, fome, miséria e abandono político. O catolicismo popular, permeado por sincretismo com práticas religiosas indígenas, conferia uma identidade única a essa região, onde benzedeiras e figuras místicas eram consideradas as verdadeiras autoridades. Antônio Conselheiro, um líder carismático, ganhou destaque nesse cenário desolador. Euclides da Cunha, ao descrever Conselheiro, o retrata como alguém que, envolto em um misticismo doentio, arrastava o povo sertanejo não por domínio, mas por ser dominado pelas aberrações desse contexto.
Conselheiro, ao explorar as superstições e erros que caracterizavam a nacionalidade brasileira, tornou-se uma figura proeminente, congregando seguidores e estabelecendo o Arraial de Canudos como uma espécie de Nova Jerusalém. O governo da Bahia, diante dessa crescente movimentação, solicitou a intervenção do governo federal. O conflito entre os seguidores de Conselheiro e as forças republicanas culminou na Guerra de Canudos. A resistência dos Canudos foi marcada por um cerco prolongado, onde muitos morreram de fome e sede. O sincretismo religioso desempenhou um papel crucial nesse contexto, moldando um catolicismo peculiar, distinto do praticado nas metrópoles. Essa religiosidade popular, alimentada pela escassez de alternativas diante da precariedade social, tornou-se uma força motriz para os seguidores de Antônio Conselheiro. O filme A Guerra de Canudos, 1997, dirigido por Sérgio Rezende, e a obra Os Sertões de Euclides da Cunha oferecem perspectivas valiosas sobre esse período, sendo recursos importantes para a compreensão do fenômeno de Canudos. Em resumo, Canudos, o refúgio de Antônio Conselheiro, nos conduz por uma jornada complexa no Nordeste brasileiro, explorando as condições que levaram à formação desse movimento messiânico e destacando o conflito entre os seguidores de Conselheiro e o governo republicano, que resultou na trágica Guerra de Canudos. Sob o título Massacre e Sincretismo Religioso, adentramos mais profundamente na Guerra de Canudos, um episódio marcante que ecoa pela história brasileira como um conflito sangrento e complexo. O cerco a Canudos foi uma saga de resistência, onde os seguidores de Antônio Conselheiro enfrentaram as forças do governo republicano em uma luta desigual. O Arraial, transformado na Nova Jerusalém, tornou-se o epicentro de um embate entre as crenças messiânicas e a força militar do Estado. O prolongado cerco testemunhou não apenas a resistência física dos habitantes de Canudos, mas também a resiliência de suas convicções religiosas. Antônio Conselheiro, o líder carismático, desempenhou um papel central durante o cerco. Seu discurso profético, proclamando a chegada do juízo final, galvanizou seus seguidores e os manteve unidos diante da adversidade. O caráter messiânico do movimento, impregnado de esperança escatológica, conferiu uma determinação extraordinária aos habitantes de Canudos, mesmo diante da fome e sede resultantes do cerco. O sincretismo religioso, uma característica marcante do contexto nordestino, desempenhou um papel significativo no conflito. O catolicismo praticado em Canudos era distinto do catolicismo romano predominante, incorporando elementos sincretizados das religiões indígenas locais. Benzedeiras, figuras místicas e práticas rituais únicas conferiam uma identidade religiosa singular ao povo de Canudos. O governo, ao reagir a esse movimento messiânico, enfrentou não apenas uma resistência armada, mas uma resistência impregnada de fervor religioso. A visão dos Canudos como uma ameaça não só política, mas também espiritual, intensificou a brutalidade do conflito. O massacre que se seguiu durante a quarta investida das forças federais resultou em uma tragédia humanitária, onde vidas foram ceifadas não apenas pelas armas, mas também pela fome e sede impostas pelo cerco. A reação do governo republicano, por sua vez, revelou-se como uma resposta impiedosa à resistência de Canudos. A ideia de que as autoridades locais, tanto governamentais quanto latifundiárias, eram os representantes do demônio, fortaleceu a determinação dos seguidores de Conselheiro, mas também tornou-se alvos de uma repressão intensificada. O sincretismo religioso, que serviu como uma força unificadora para os Canudos, foi também um ponto de discórdia com a Igreja estabelecida. A hierarquia católica, descontente com as práticas religiosas distintas e a insubmissão de líderes messiânicos, contribuiu para a excomunhão de figuras como o padre Cícero em Juazeiro. Massacre e sincretismo religioso encapsula a tragédia complexa de Canudos, onde a resistência messiânica se chocou com a brutalidade do Estado republicano, deixando um legado de dor e reflexão sobre a relação entre poder, religião e identidade cultural no Brasil. Sob o título contestado, Desenvolvimento Tardio e Deslocamento, mergulhamos em um capítulo menos conhecido, mas igualmente crucial, da história brasileira. O contestado, situado no interior do Paraná e Santa Catarina, reflete um contexto de desenvolvimento tardio e transformações que desencadearam o movimento messiânico. A vida no interior do Paraná e Santa Catarina era marcada pela precariedade, resultado do desenvolvimento tardio dessa região.
Até a proclamação da República, a economia local estava vinculada ao caminho entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba, frequentado por tropeiros que transportavam gado até São Paulo. No entanto, com a autonomia dos estados e o acordo entre o governo brasileiro e a Brasil Railway Company, essa região testemunhou mudanças significativas. O acordo para a construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul desencadeou um deslocamento massivo de populações. Os lavradores, que por gerações haviam ocupado essas terras, perderam suas propriedades devido à concessão de terras a latifundiários locais. O término da ferrovia deixou essas populações desempregadas, resultando em uma situação de miséria. Nesse contexto, surgiram os monges João Maria e José Maria como líderes do movimento messiânico no contestado, a partir de 1912. O descontentamento e a falta de perspectivas diante das mudanças abruptas na estrutura socioeconômica tornaram essas lideranças carismáticas particularmente influentes. Os líderes messiânicos conseguiram angariar apoio de coronéis e outras figuras influentes na sociedade local. Esse suporte não apenas conferiu legitimidade ao movimento, mas também estendeu os confrontos entre os revoltosos e o Estado. O período de confrontos estendeu-se de 1912 a 1916, 4 anos de resistência que superaram a duração e a intensidade da Guerra de Canudos. O mapa apresentado no início deste tópico destaca a extensão geográfica dos conflitos no contestado, revelando a amplitude dos combates nessa região. O embate entre os revoltosos e o Estado foi não apenas uma luta armada, mas uma manifestação de descontentamento profundo diante das mudanças impostas. O contestado, desenvolvimento tardio e deslocamento encapsula a saga dessas populações esquecidas, deslocadas e oprimidas, que buscaram nos monges messiânicos uma voz de resistência. Esse movimento, marcado pela luta contra a mudança imposta e a busca por um Messias que representasse a justiça divina, ecoa como um episódio significativo na complexa tapeçaria da história brasileira. Sob o título Liderança e Conflitos Prolongados, a narrativa do contestado se aprofunda, revelando camadas mais complexas dessa saga marcada por lideranças messiânicas, anseios por autonomia e conflitos prolongados. Os monges João Maria e José Maria emergiram como líderes carismáticos, oferecendo uma visão de resistência contra as mudanças que afligiam as populações do contestado. A liderança carismática, característica comum nos movimentos messiânicos, desempenhou um papel crucial na coesão dessas comunidades desfavorecidas. A busca por autonomia era uma resposta direta às transformações impostas pelo desenvolvimento e pela concessão de terras a latifundiários. As populações, desprovidas de suas terras e empregos, viram nos monges não apenas líderes espirituais, mas também representantes de uma resistência que buscava preservar suas formas de vida tradicionais. O conflito prolongado com o Estado revelou-se uma luta desigual, mas determinada. O mapa anteriormente apresentado destaca a extensão geográfica dos combates, ilustrando a tenacidade das populações revoltosas na defesa de suas comunidades. O embate não era apenas contra as forças armadas, mas contra a imposição de um modelo socioeconômico que lhes era estranho. Em 1914, após a morte dos monges João e José Maria, a liderança do movimento passou para Maria Rosa, uma jovem de 15 anos. A crença de que ela podia receber ordens diretamente de José Maria a tornou uma figura central. Essa transição de liderança destacou a fervorosa devoção e a confiança depositada nos líderes messiânicos, que transcendiam até mesmo a morte. Deodato Manuel Ramos assumiu a liderança em 1914, continuando a resistência, mas acabou sendo preso e condenado a 30 anos de prisão. Esse episódio enfatiza não apenas a determinação das populações contestadas, mas também a severa repressão estatal diante da insurgência. Liderança e conflitos prolongados nos conduz por uma narrativa de resistência persistente, onde líderes carismáticos, como Maria Rosa e Deodato Manuel Ramos, se tornaram símbolos de uma luta desigual contra as forças do Estado. Essa continuação do contestado reflete não apenas a busca por autonomia, mas também a brutalidade do confronto entre as aspirações das comunidades e a maquinaria do poder governamental. No âmbito da Igreja Católica e desvios doutrinários, a postura institucional da Igreja em relação aos movimentos messiânicos se revela como um elemento crucial na compreensão desses episódios históricos.
Essa análise se aprofunda na resposta da Igreja diante dos desvios doutrinários percebidos nos líderes desses movimentos, um tema que transcende as batalhas armadas para abranger a esfera religiosa e hierárquica. A hierarquia da Igreja, com sua estrutura e dogmas estabelecidos, via com desconfiança as práticas e crenças divergentes propagadas pelos líderes messiânicos. O sincretismo religioso, presente em movimentos como o de Canudos e o Contestado, representava uma interpretação distorcida e heterodoxa da fé católica, incluindo elementos de outras tradições religiosas locais. A figura emblemática do Padre Cícero em Juazeiro, Ceará, ilustra a tensão entre a Igreja e os movimentos messiânicos. Acusado de milagreiro e beato, o Padre Cícero tornou-se alvo de desconfiança por parte da hierarquia católica. Sua atuação carismática e os eventos tidos como miraculosos o colocaram em rota de colisão com a ortodoxia religiosa. A Igreja, visando preservar sua autoridade e doutrina, excomungou o Padre Cícero, afastando-o do convívio eclesiástico. Essas excomunhões e condenações não eram exclusivas de um único movimento. A Igreja, ao enxergar desvios doutrinários e insubordinação à sua autoridade, aplicava medidas disciplinares como forma de reafirmar seu controle sobre a fé católica. A postura inflexível da instituição religiosa evidenciava uma resistência à interpretação heterodoxa da religiosidade popular. Igreja Católica e desvios doutrinários revela um capítulo menos conhecido, mas igualmente significativo, na interseção entre fé e poder institucional. A rejeição da Igreja aos movimentos messiânicos, além de ser uma resposta à divergência teológica, também refletia a defesa da autoridade eclesiástica diante de desafios que emergiam das margens da sociedade, questionando as normas estabelecidas e propondo uma espiritualidade alternativa. Sob o título Paralelos e Reflexões, concluímos nossa jornada pelos movimentos messiânicos no Brasil do século XX, destacando nuances, semelhanças e reflexões sobre esses eventos históricos. Ambos os movimentos, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, compartilham origens em regiões marginalizadas, lideranças carismáticas e resistência contra o governo. Contudo, as diferenças surgem nas causas específicas, nos líderes envolvidos e nas estratégias adotadas. Canudos, no Nordeste, testemunhou a luta de Antônio Conselheiro contra a precariedade e o sincretismo religioso, enquanto o Contestado, no Sul, foi marcado pelo deslocamento de populações devido ao desenvolvimento tardio e à construção de uma ferrovia. A Igreja, diante dos desvios doutrinários percebidos, excomungou líderes como o Padre Cícero, evidenciando uma tensão entre as práticas populares e a ortodoxia religiosa. Ao considerarmos o presente, surge a provocativa questão: existem movimentos messiânicos no século XXI? Se sim, quais são suas características? A religiosidade e a busca por significado continuam a impulsionar movimentos de resistência e transformação? Essas indagações nos instigam a refletir sobre a persistência ou evolução desses fenômenos em um mundo contemporâneo. Onde antes se erguiam os arraiais de Canudos e as terras contestadas, hoje poderíamos encontrar expressões semelhantes de descontentamento e anseio por uma redenção divina. Paralelos e Reflexões não apenas encerra nosso olhar retrospectivo sobre esses episódios, mas também lança um desafio à compreensão do papel dos movimentos messiânicos na narrativa histórica do Brasil e, possivelmente, em outras partes do mundo. Evolução religiosa no Brasil. Desde os primórdios da colonização até os dias atuais, a história religiosa do Brasil é um intrigante mosaico de crenças e práticas espirituais. No início, a influência predominante era católica, trazida pelos colonizadores portugueses. Contudo, ao longo do tempo, esse cenário evoluiu de maneiras fascinantes. A chegada de diferentes grupos étnicos e culturais durante a colonização trouxe consigo uma rica diversidade de tradições religiosas. As práticas indígenas, africanas e europeias se entrelaçaram, formando uma tapeçaria única de espiritualidade. Esse sincretismo não apenas moldou as crenças, mas também gerou novas expressões religiosas autenticamente brasileiras. Com o passar dos séculos, o Brasil testemunhou a chegada de diversas denominações cristãs, trazidas por imigrantes e missionários. O protestantismo, por exemplo, ganhou terreno significativo, contribuindo para a pluralidade religiosa do país. A diversidade não se limita apenas ao cristianismo, com o surgimento e a expansão de religiões de matriz africana, espiritualismo, esoterismo e outras manifestações de fé.
A evolução religiosa no Brasil é uma narrativa fascinante que reflete não apenas mudanças nas crenças, mas também transformações sociais, culturais e políticas. A compreensão dessa trajetória multifacetada é essencial para apreciar a riqueza e complexidade do panorama religioso brasileiro contemporâneo. Transformações após a metade do século XX, o catolicismo contemporâneo. Na segunda metade do século XX, o cenário religioso brasileiro testemunhou mudanças significativas que desafiaram a hegemonia histórica do catolicismo. A chegada das denominações evangélicas marcou um ponto de inflexão, deslocando a Igreja Católica de sua posição dominante. Esse fenômeno resultou em uma transformação profunda, não apenas na distribuição das crenças, mas também na dinâmica social e cultural do país. O pentecostalismo, em particular, emergiu como uma força poderosa no panorama religioso brasileiro. Sua abordagem centrada na experiência espiritual, simbolizada pela prática da glossolalia, falar em línguas estranhas, ressoou especialmente nas camadas periféricas da sociedade. O culto popular, acessível e próximo às comunidades, contribuiu para a expansão rápida desse movimento. O catolicismo, diante desse novo contexto, respondeu com a renovação carismática. Nascida nos Estados Unidos em 1967, essa corrente trouxe elementos semelhantes aos do pentecostalismo, como o falar em línguas e a ênfase na experiência espiritual. No Brasil, a renovação carismática católica encontrou solo fértil, espalhando-se pelo país e agregando milhões de adeptos. O Concílio Vaticano II, concluído entre 1962 e 1965, também desempenhou um papel crucial na adaptação da Igreja Católica aos desafios da modernidade. Essa resposta institucional refletiu a conscientização da necessidade de acompanhar as transformações sociais e espirituais em curso. Além disso, o surgimento da teologia da libertação proporcionou à Igreja Católica uma plataforma de reflexão sobre seu papel na sociedade. Impulsionada por fatores como as ditaduras latino-americanas e uma abordagem marxista, essa corrente enfatizou o engajamento político e a busca pela justiça social como expressões autênticas da fé cristã. A chegada dessas transformações revela não apenas a adaptação da Igreja Católica às demandas contemporâneas, mas também a dinâmica e a vitalidade do panorama religioso brasileiro, moldando uma era de diversidade e complexidade espiritual. Movimento carismático no Brasil. A chegada e crescimento da renovação carismática católica. Em 1969, um movimento de grande impacto na esfera religiosa brasileira teve início com a chegada da renovação carismática católica. Originada nos Estados Unidos em 1967, essa corrente rapidamente encontrou solo fértil em terras brasileiras, espalhando-se pelo país e alcançando milhões de seguidores. A renovação carismática católica, marcada por práticas como o falar em línguas e um foco intenso na experiência espiritual, trouxe uma dinâmica revigorante para a Igreja Católica. Seu crescimento expressivo e a participação ativa de seus membros em grupos de oração locais tornaram-no uma força significativa no panorama religioso do Brasil. O movimento carismático desempenha um papel crucial na Igreja Católica contemporânea, oferecendo uma abordagem mais emocional e participativa da fé. Seus adeptos, ao se envolverem em práticas carismáticas, buscam uma conexão mais profunda com o divino, incorporando elementos que transcendem as estruturas litúrgicas tradicionais. Ao ser legitimada pela hierarquia católica, desde que mantenha alinhamento com as diretrizes do Vaticano, a renovação carismática católica se tornou um fenômeno relevante. Sua presença ativa e seu crescimento contínuo destacam não apenas a capacidade de adaptação da Igreja Católica, mas também a busca incessante por uma espiritualidade viva e envolvente em sintonia com os tempos contemporâneos. Compromisso social da Igreja, a teologia da libertação e seu impacto transformador. Na esteira das décadas de 1960 e 1970, a América Latina testemunhou o surgimento de um movimento teológico e social transformador, a teologia da libertação. Nascida em um contexto de ditaduras latino-americanas, a abordagem marxista e as mudanças eclesiásticas, essa teologia propunha uma reflexão profunda sobre o papel da Igreja Católica na sociedade. A teologia da libertação, iniciada em 1968, baseia-se em 3 pilares fundamentais. Primeiramente, responde às realidades das ditaduras que marcaram a região, desafiando a opressão política. Em segundo lugar,
adota uma ótica marxista, interpretando a realidade sob uma perspectiva econômica. Por último, surge em meio ao contexto do Concílio Vaticano II e outros documentos eclesiásticos, promovendo uma teorização sobre a Igreja e seu papel na sociedade. O cuidado com os pobres e a busca por uma atuação efetiva na sociedade, com engajamento político, tornaram-se os princípios norteadores dessa teologia. Expondo as desigualdades sociais, a teologia da libertação desafiou a Igreja Católica a unir o espiritual e o temporal, buscando uma presença mais ativa e transformadora no cenário social. Entretanto, o movimento também enfrentou desafios, principalmente relacionados ao desgaste de seu discurso em um contexto pós-ditadura e pós-queda do comunismo. A teologia da libertação, contudo, deixou um legado significativo ao despertar a Igreja Católica para questões sociais urgentes e influenciar uma abordagem mais comprometida com a justiça e a equidade. A Igreja Católica no século XXI, navegando por desafios complexos. O início do século XXI trouxe consigo uma série de desafios para a Igreja Católica, marcando uma era de adaptação e reflexão diante das mudanças sociais e da crescente diversidade religiosa. A complexidade contemporânea inclui uma sociedade cada vez mais plural, onde diferentes crenças coexistem, desafiando a posição predominante que a Igreja ocupou em outras épocas. A globalização e a conectividade instantânea ampliaram o acesso à informação, influenciando a forma como as pessoas enxergam a religião. Além disso, as transformações sociais, como avanços tecnológicos e debates sobre questões éticas, instigam a Igreja a se posicionar diante de novos dilemas. Temas como bioética, direitos humanos e inclusão tornaram-se focos de discussão, demandando respostas éticas e morais da parte da instituição religiosa. Diante desses desafios, a Igreja Católica busca se adaptar, procurando novas formas de dialogar com a sociedade contemporânea. A busca por uma mensagem inclusiva e relevante, capaz de se comunicar eficazmente com diferentes públicos, torna-se uma prioridade. Ao mesmo tempo, a preservação dos valores fundamentais da fé é essencial, constituindo um equilíbrio delicado entre tradição e modernidade. Neste cenário desafiador, a Igreja enfrenta a oportunidade de se reinventar, mantendo sua relevância espiritual e social em um mundo em constante evolução. Reflexões finais: a jornada transformadora da Igreja Católica Brasileira. Ao longo desta jornada através da evolução religiosa no Brasil, testemunhamos uma Igreja Católica que não apenas sobrevive, mas também se reinventa em resposta aos desafios de diferentes épocas. A compreensão dessas mudanças é fundamental para vislumbrar o futuro da fé católica no contexto brasileiro. Desde a chegada dos colonizadores, a Igreja desempenhou um papel central na formação da identidade cultural brasileira. No entanto, as últimas décadas do século XX e o início do século XXI trouxeram desafios singulares. O crescimento das denominações evangélicas, a expansão do pentecostalismo e as transformações sociais desencadearam uma série de reflexões e adaptações. A renovação carismática católica surge como uma resposta a esse cenário dinâmico, trazendo elementos carismáticos para a prática católica e reafirmando a importância da experiência espiritual simultaneamente. A teologia da libertação destacou o compromisso social da Igreja, posicionando-a como uma defensora ativa dos pobres e oprimidos. Os desafios atuais, marcados pela diversidade religiosa e pelas mudanças sociais, exigem uma abordagem cuidadosa. A Igreja busca equilibrar tradição e modernidade, preservando seus valores fundamentais enquanto dialoga de maneira relevante com a sociedade contemporânea. Nas reflexões finais, percebemos que a adaptação e o envolvimento social são essenciais para o futuro da Igreja Católica no Brasil. O desafio não é apenas manter uma fé robusta, mas também ser uma força positiva em um mundo em constante transformação. A jornada continua, e a Igreja, guiada por sua rica história e pelos desafios do presente, segue rumo a um futuro dinâmico e significativo. Resumo do capítulo 9: Uma trajetória católica no Brasil. No 9º capítulo, mergulhamos na história da Igreja no Brasil, destacando o ciclo mineiro nas Minas Gerais no século XVIII. A explosão do ouro na região desencadeou conflitos, como a Guerra dos Emboabas, e levou à formação de uma sociedade mineradora diversa. Analisamos a complexa relação da Igreja com a escravidão, enfocando as visões distintas para indígenas e africanos. Exploramos o contexto da derrama, os desafios fiscais e a proibição das ordens religiosas.
A peculiaridade da sociedade mineradora, composta principalmente por brancos escravos africanos, moldou a instalação da igreja em Minas Gerais. O capítulo também abordou a presença influente da maçonaria, uma sociedade discreta com ideais progressistas, e sua interação com a Igreja Católica. Ao adentrar nas Minas Gerais, examinamos o crescimento das paróquias e o papel das irmandades e confrarias leigas na vida religiosa. A opulência das igrejas barrocas refletia a prosperidade da sociedade mineradora. Discutimos o papel social da igreja, sua participação em festividades e influência na educação, destacando a dinâmica desafiadora com a maçonaria. Em resumo, este capítulo proporcionou uma visão única das Minas Gerais durante o ciclo do ouro, revelando as complexidades sociais, econômicas e religiosas que moldaram a trajetória católica no Brasil. A análise da escravidão, a presença da maçonaria e a influência da Igreja nas Minas Gerais prepararam o terreno para futuras reflexões sobre o papel da Igreja em diferentes períodos históricos no Brasil. O século XX no Brasil testemunhou transformações políticas, econômicas e sociais, destacando-se os movimentos messiânicos no interior do país. A transição para a República e o desenvolvimento desigual resultaram em conflitos como a Guerra de Canudos e do Contestado. Esses movimentos, liderados por figuras carismáticas, refletiam descontentamento e desesperança. A Igreja, geralmente, rejeitava esses movimentos devido a desvios doutrinários. Paralelos entre Canudos e Contestado revelam origens similares, mas com causas e líderes distintos. Hoje, questiona-se se movimentos messiânicos persistem no século XXI. Recomenda-se a leitura de obras como Os Sertões e o filme A Guerra de Canudos para uma compreensão mais profunda desses eventos históricos. O texto destaca o impacto das denominações evangélicas no catolicismo brasileiro após a segunda metade do século XX, resultando em uma perda de hegemonia para a Igreja Católica. O crescimento do protestantismo pentecostal, marcado por uma ênfase na experiência espiritual e culto popular, desafia as estruturas católicas. O Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, é apontado como resposta da Igreja aos desafios da modernidade. Surgem movimentos como a Renovação Carismática Católica, influenciada pelo pentecostalismo, e a Teologia da Libertação, que aborda questões sociais e políticas. A Igreja Católica busca adaptar-se a um cenário de diversidade religiosa, enfrentando desafios contemporâneos para manter sua relevância. Agora vamos para o questionário do capítulo 9. Pergunta 1. Com o crescimento das denominações evangélicas no Brasil, o catolicismo permanece estagnado. Qual o nome do movimento gerado pelo catolicismo para conter o êxodo de fiéis para as brigadas evangélicas? Resposta: Renovação Carismática Católica. Pergunta 2. Na região das Minas Gerais, o comportamento da Igreja com relação à escravidão foi divergente com a relação aos índios e negros. Assinale a alternativa que melhor condiz com a prática da Igreja. Resposta: B. Permitiu a escravidão de indígenas. Pergunta 3. O messianismo que aconteceu no início do século XX no Brasil possui causas religiosas, econômicas e políticas para podermos entender. Com relação à religião, como podemos explicar o fenômeno? Resposta: A ausência de uma presença física da Igreja no interior do país facilitou a ascensão de líderes espiritualistas. Pergunta 4. Realize uma nova leitura do texto deste capítulo de Leonardo Boff e analise como o autor caracteriza o cristianismo trazido para a América Latina e quais os meios que ele descreve para expandir o catolicismo romano na América Latina. Resposta: o texto de Leonardo Boff caracteriza o cristianismo trazido para a América Latina como uma versão distorcida e inadequada, que não se enquadra no verdadeiro sentido da evangelização. Ele destaca que o catolicismo introduzido na região foi marcado por uma colonização mais do que uma verdadeira propagação do evangelho. Boff argumenta que a evangelização na América Latina não seguiu o verdadeiro sentido da palavra, que pressupõe encontros culturais, aceitação da alteridade e gestação de algo novo através do diálogo. Ele enfatiza que os evangelizadores eram muitas vezes os mesmos colonizadores que invadiram territórios e oprimiram populações indígenas e escravizadas.
Os meios descritos por Boff para expandir o catolicismo romano na América Latina incluem a catequese missionária, que, segundo ele, não partia da realidade dos indígenas ou escravizados, mas era um doutrinamento que ocultava as profundas diferenças sociais. Além disso, ele menciona os aldeamentos como uma estratégia para desenraizar e destribalizar os indígenas, submetendo-os à cultura ibérica. O autor também aborda a estratégia do castigo pedagógico e do medo, indicando que a ideia era amansar os indígenas por meio de castigos até que se tornassem índios mansos e cristãos. Ele critica essa abordagem violenta e questiona se há verdadeira evangelização quando a imposição violenta prevalece. Em resumo, Leonardo Boff caracteriza o cristianismo na América Latina como uma imposição cultural e religiosa que se desviou do verdadeiro espírito da evangelização, marcada por violência e distorção cultural. Pergunta 5. Realize uma análise dos movimentos messiânicos no Brasil e cite as características e como se desenvolveram. Resposta. Os movimentos messiânicos no Brasil são fenômenos religiosos que envolvem a crença na chegada de um líder messiânico, muitas vezes associado a figuras bíblicas ou a uma nova era de justiça e redenção. Esses movimentos geralmente se desenvolveram em contextos de desigualdade social, instabilidade política e marginalização de certos grupos. Aqui estão algumas características e exemplos notáveis. Primeiro, Antônio Conselheiro e Canudos, de 1896 a 1897. O movimento de Canudos ocorreu no contexto do final do século XIX, marcado por seca, pobreza e insatisfação popular no sertão nordestino. O líder Messias Antônio Conselheiro liderou a comunidade de Canudos e foi visto como um líder religioso e social que desafiou as autoridades locais e o governo central. Canudos resistiu a 4 expedições militares antes de ser destruído em 1897, resultado de conflitos políticos, religiosos e sociais. Segundo, Guerra de Contestado, de 1912 a 1916. O movimento do Contestado ocorreu na região sul do Brasil, marcada por disputas de terras e insatisfação popular. João Maria, um monge, foi visto como líder espiritual pelos sertanejos. O movimento resultou em conflitos armados com as forças estaduais e federais. A guerra durou vários anos, causando grande violência e sofrimento antes de ser reprimida pelas autoridades. Terceiro, seguidores de Antônio Vicente Mendes Maciel, Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, final do século XIX. O Ceará enfrentava problemas sociais e políticos, e o sertão nordestino estava sujeito a secas recorrentes. Padre Cícero foi uma figura central, associado a milagres e eventos sobrenaturais. A cidade de Juazeiro do Norte tornou-se um centro de peregrinação, e Padre Cícero exerceu uma influência significativa, tanto religiosa quanto política, na região. Esses movimentos messiânicos refletem a busca por significado, justiça e esperança em contextos de adversidade. Eles frequentemente desafiam as estruturas de poder estabelecidas e buscam formas alternativas de organização social e espiritual. Irmãos e irmãs, chegamos ao final do capítulo 9, e quero expressar minha profunda gratidão pelo empenho e dedicação de cada um de vocês. É inspirador testemunhar o compromisso que demonstraram em buscar a verdade e a sabedoria contidas na Palavra de Deus. Agradeço sinceramente por fazerem parte deste ministério dedicado a servir as necessidades daqueles a quem atendemos. Que cada lição aprendida e compartilhada aqui se traduza em ações concretas de amor e compaixão em nossas vidas cotidianas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade e garantir que vocês não percam nenhum conteúdo valioso. Convido a todos a verificar os recursos disponíveis em nosso canal, listados abaixo, e a aguardar ansiosos pelo próximo encontro com o curso de Teologia. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, capacitando-os a serem instrumentos de sua paz e amor no mundo. Até breve, e que nossa jornada espiritual continue a florescer.